Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber, nesta manhã de segunda-feira, aqui no Primeiro Jornal para um bate-papo, o coordenador do Programa de Eficiência Energética da Sertel Energia, Henrique Fensterseifer. Henrique, bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, Pinho, bom dia, é uma grande alegria para mim também, em nome da Sertel aí, é muito bom estar aqui. E também recebo o Rainer Biniker, ele que é engenheiro eletricista, consultor do projeto da Sertel e secretário do Conselho de Administração da Sertel. Bom dia, Rainer, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvinte da Rádio Tirol, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E a Sertel reuniu entidades, então, que foram contempladas por programas de eficiência energética, né? Exatamente, a Sertel ela tem esses programas de eficiência energética já desde 2011, né? Esses projetos eles são regulados pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e os recursos desse projeto ele vem perante a Lei 9.991, que é uma lei então que destina uma parte da receita operacional líquida para os programas de eficiência energética. Que hoje cada vez mais estão em pauta aí, né, para questões que sejam ambientais, mas na verdade de conseguir aproveitar da melhor forma possível a energia que é gerada, né? Exatamente. Precisamos fazer mais com a mesma coisa, mesma energia ou menos. Ou menos, né? E também complementando a informação do colega Henrique, já foi recolhido em anos anteriores um percentual, que é 0,5% sobre a conta de luz, que todos nós, consumidores da Sertel, recolhemos, por exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica, e isso vai para um fundo, e essa reserva de 0,5% deve ser aplicada em programas de eficiência energética e em pesquisa e desenvolvimento, né, Henrique? Exatamente. Então, todos nós, consumidores da Sertel, estamos colaborando, colaboramos para esses projetos de eficiência que já foram realizados desde 2011. Desses projetos agora, qual é a abrangência deles, para o ouvinte ter um entendimento assim, de como funciona? Bom, esse último projeto que nós estamos então encerrando neste momento, né, que a gente intitula ele como eficientização de prédios públicos, ele abrangeu 22 municípios da região onde a Sertel atende e foram beneficiadas com isso 117 entidades, entre elas então escolas e pequenos hospitais, clínicas geriátricas e lares de idosos, né? Certo. E quais foram os benefícios então no caso que dá para ser mensurado aí? Os benefícios da escola, praticamente se trocou nas escolas, Fabiano, se trocou lâmpadas, tá? As lâmpadas fluorescentes, tanto tubulares como compactas, tá? E refrigeradores antigos, refrigeradores velhos, por lâmpadas fluorescentes, lâmpadas tubulares LED, tá? De 18 watts, e então geladeiras mais eficientes classe A com selo Procel. E as lâmpadas também com selo Procel classe A. Né? Se trocou mais de 21 mil lâmpadas, né? E 119 refrigeradores foram trocados. Né? Entre refrigeradores, então, é o refrigerador de uma porta, o de duas portas, o biplex, freezers verticais e horizontais e refrigeradores comerciais. Né? Então, nas lâmpadas tubulares LED, diminuímos a potência de 40 watts, porque o sistema das escolas era o sistema antigo das fluorescentes tubulares de 40 watts, se passou para 18. Né? Se passou para 18. E as geladeiras, então, geladeiras com mais de 20 anos, mais de 25 anos, foram trocadas por geladeiras mais eficientes. E essa diminuição de consumo, ela é rapidamente percebida pelas entidades, no caso, onde foram feitas essas trocas? Sim, ela é rapidamente percebida. Claro que o projeto ele teve uma duração de 2 anos. Ficamos quase 1 ano fazendo levantamento, fazendo estudo, dimensionamento, porque a Sertel também tinha como premissa abranger o máximo de escolas possíveis. E a gente chegou à conclusão, então, que escolas muito pequenas, o projeto se tornaria inviável.
mas também nós queríamos abranger o máximo de escolas possíveis, então muitas escolas grandes ajudaram várias pequenas, né? Ajudaram muitas escolas pequenas. Então, foi rapidamente, se percebeu rapidamente o consumo, eu diria assim, em média, no mínimo 25% de economia, mas teve escolas que passaram muito dos 30%. Né, porque entre as escolas também havia uma diferença muito grande no uso da energia, na quantidade de lâmpadas. Muitas escolas tinham muitas lâmpadas queimadas, né, muitas lâmpadas velhas, antigas. Né, então, nesse sentido, as escolas sentiram de uma forma diferente. Tá? Mas a economia, algumas, passou de 30%. De 30%. Expressivo isso, mês a mês, é bastante coisa num ano, digamos, falando, né? Sim. É uma economia muito expressiva. Então, na verdade, abrangeu aí diversos municípios aqui da nossa região, né, que tem a cobertura da energia da Sertel, e aí foram, então, escolas, creches, hospitais, clínicas geriátricas também, que participaram aí desse projeto, que foram contemplados, né? Exato, foram 117 instituições públicas e filantrópicas. 117. Começamos com 98 e conseguimos incluir mais instituições. Foram 6 hospitais de pequeno porte. Hospitais de pequeno porte como, por exemplo, de Barão, Salvador do Sul, Sério, né? E ainda o Hospital de Progresso. Clínicas geriátricas 3, no caso Lar de Idosos, aqui o Opa House em Teutônia, Salvador do Sul e Santa Clara do Sul, né? 27 escolas estaduais. Essas 27 escolas estaduais receberam mais de R$400 mil, quase R$500 mil essas escolas estaduais localizadas na área de abrangência da Sertel. 39 escolas municipais, 3 escolas comunitárias sem fins lucrativos, entre elas também, digamos, o Colégio Sinodal de Conventos, o IESEG de Canabarro e também o Colégio Teutônia, né? 26 creches municipais, 9 creches comunitárias pertencentes a associações, né? 2 escolas de turno inverso e 2 escolas de educação especial, que seriam APAES, né? Todas elas na área de abrangência da Sertel, que diretamente favoreceram mais de 21 mil alunos, hóspedes de casas geriátricas, né? Professores e crianças. Se a gente vai falar das lâmpadas, a gente não tem apenas também a questão da economia de energia, mas tem uma melhoria na eficiência da iluminação do ambiente também, né? Com essas lâmpadas mais modernas. Tem, exatamente. As escolas, além de reduzirem o consumo, elas melhoraram a quantidade de luz em sala de aula, que se chama o iluminamento, né? Elas tiveram uma melhor distribuição, porque haviam muitas escolas que estavam usando a lâmpada fluorescente compacta, com reator eletrônico. E elas não conseguiam jogar tanta luz para baixo quanto as lâmpadas de LED jogam. A lâmpada de LED ela joga praticamente toda a claridade, toda a luz para baixo, né? Então, além disso ainda, né, além da iluminação ter melhorado, a lâmpada ela é para durar 12 anos, essa tubular LED, porque ela tem 25 mil horas, tá, de durabilidade, né? E ela tem garantia de 3 anos. Porque ela possui o selo Procel, então ela tem garantia de 3 anos. Tá? E além disso ainda, a iluminação ficou padronizada, porque tinham salas de aulas, algumas salas de aulas na região tinham mais de 5 tipos de lâmpadas diferentes. Tá? Tinha tubular, tinha fluorescente compacta, tinha vários tipos de fluorescente compacta, alguns tipos de fluorescente tubular, né? A facilidade de executar a manutenção. Como não tem mais reator, o reator vem incorporado na própria lâmpada, que se chama drive, o driver agora na lâmpada tubular LED. Então agora qualquer um pode subir lá, desliga o interruptor, se quiser maior segurança ainda desliga o disjuntor, vai lá e troca. Não tem mais o reator que precisa desmontar a luminária, procurar o defeito, né? Agora isso ficou muito mais fácil. E também a redução de carga, Fabiano, que houve nas escolas.
Por exemplo, uma escola estadual aqui de Teutônia, ela reduziu a carga e possibilitou a instalação de 3 splits de 30 mil BTU. Com essa redução. Com essa redução da carga de iluminação. Tá? E é um problema que a gente tem na região, que as escolas elas gostariam de instalar a climatização e a instalação elétrica não tem capacidade para tal. Né? Também é uma questão técnica, mas o fator de potência ele melhorou porque o desempenho dessas lâmpadas são melhores do que os antigos reatores, que não têm um desempenho tão bom. Então eles acabavam ocupando a rede, mas não produzindo o benefício. Né? E a melhoria também na conservação dos alimentos por parte das geladeiras, porque a gente notou que tinha muita geladeira, muito freezer com muita ferrugem, né? E isso não é interessante para a conservação do alimento. Né? Então, além do benefício da economia de energia, ainda houveram todos esses benefícios, Fabiano. Só para complementar também o colega Rainer aqui, além de todos esses benefícios que ele citou, tem também o benefício educacional, né, voltado aos alunos aí. Essa troca, essa eficientização foi feita em grande parte com os alunos tendo aula ali, né, claro, foram retirados da sala, mas o motivo deles entender por que foi trocada uma lâmpada que estava funcionando por uma outra lâmpada mais eficiente, que tem mais iluminação, né, e o motivo disso, então, inclusive uma contrapartida da escola para receber esse benefício é aplicar o tema eficiência energética em sala de aula, né, então só para complementar aí todos esses benefícios. O que talvez hoje, até aproveitando a presença de vocês, está confundindo um pouco a cabeça do usuário doméstico, meu caso, a gente vai, digamos, procurar uma lâmpada, a gente encontra hoje lâmpadas que se parecem com aquelas incandescentes, mas são ditas eletrônicas. Isso tem gerado, porque a gente procura de LED, às vezes não acha, e essa lâmpada eletrônica agora que a gente vê aí no mercado, que ela é igual, ela é transparente como a incandescente, inclusive, só que diz lá que é eletrônica. Qual é a diferença de uma lâmpada para outra? Para o consumidor normal que não entende nada apenas de comprá-la e instalá-la lá, né? Colocar ela, aquela lâmpada simples. Eu me referia pouco a bulbo LED, né? Porque na realidade a antiga incandescente, ela era um bulbo, né? Ela era em formato de bulbo, em formato de pera. Tem uns até que chamam a LED de pera. Como a incandescente caiu fora, né, a aparência da lâmpada LED e da antiga incandescente é a mesma. Inclusive tem lâmpadas LEDs que imitam a antiga incandescente, né? Então, que imitam antigas, e até em vários locais é usado de forma decorativa, né? Que a gente percebe, tá? Mas a que nós usamos então é uma similar à antiga incandescente, só que ela era branca por dentro. Não sei se vocês se lembram, tinha algumas incandescentes que a gente não enxergava o filamento, que é totalmente branca, né? Então, e inclusive a tecnologia LED, ela permite vários tipos de cores, porque se você for ver, a incandescente é amarela e a lâmpada fluorescente, digamos assim, é branca, né? E a LED agora tem amarela, tem branco puxando um pouquinho para o azul, né? Então tem vários tipos. Mas todas elas então na tecnologia LED, no caso, né? Você quando quiser comprar tecnologia LED vai ter que pedir, olha, eu quero uma lâmpada, né, LED, né, eu quero uma lâmpada LED ou eu quero uma fluorescente, né, e a LED então, imitando a incandescente seria a bulbo LED e imitando a fluorescente tubular seria a tubo LED, né, o LED tubular e o LED bulbo. E avaliações em relação a esse projeto de eficiência energética, o que já pode ser divulgado aí, quais são as avaliações que já estão sendo feitas e recebidas, inclusive, aí de quem recebeu esse investimento? Bom, o projeto ele foi muito bem visto por todas as entidades que receberam essa eficientização, né? Inclusive recebemos várias cartas de agradecimento das entidades aí, remetendo tanto a economia na fatura de energia, então, que foi percebida, né? Tanto também o benefício percebido pelos alunos em sala de aula, muitas vezes, principalmente no noturno das escolas, né? Onde não tem iluminação natural. E foi interessante também essa questão dos benefícios,
porque o retorno que a gente recebeu, a princípio, a preocupação é técnica, né, Fabiana? A preocupação é técnica. Mas como os ambientes ficaram mais iluminados, e como o Henrique também falou, que isso foi feito durante o ano inteiro, né? Quer dizer, foi feito durante 2 anos, tanto nas férias como em época de aula, isso trouxe bastante discussão em sala de aula, né? Então a gente viu muita coisa interessante em algumas escolas, como maquetes, o tema sendo discutido em casa, a análise da conta de energia, né? Análise da conta de energia, e também porque um diretor também falou na semana passada, parece que a escola criou mais vida, né? A escola criou mais vida, a escola ficou mais bonita, né? A escola ficou mais bonita porque ela ficou mais iluminada. Para mim também foi uma surpresa, porque a nossa ideia é mais técnica das coisas sempre, né? Então o pessoal, várias pessoas se manifestaram e agradeceram, porque você imagina, então eles tendo uma economia de 25%, 30%, né? E ainda ter uma escola mais viva, mais bonita, mais alegre, né? Eu recebo aqui a pergunta do seu irmão, Rainer, do Marcos, sobre se dava para citar quais são essas escolas que receberam. Já foi citado IESEG, Colégio Teutônia, tem escola estadual também, né? Mas aqui principalmente as mais conhecidas. Olha, aqui em Teutônia quase todas, Quase né? todas. Quase todas, porque nós não temos escolas pequenas, né? Claro, alguma escola do interior, né? Alguma escola do interior que não recebeu, porque, né? Mas aqui o Gomes recebeu, o Augustin recebeu, a Tancredo recebeu, as escolas municipais, as EMEFs também receberam, né? Então, só não as pequenas do interior, que agora também não me recordo do nome delas, né? Do interior, com menos de 65 alunos, ou creches com menos de 55. Alguns municípios, para poderem ser abrangidos, porque era uma premissa de abranger os máximos de municípios possíveis, então, como o município não tinha escolas grandes, ele então foi contemplado com uma escola pequena para poder fazer parte do projeto, tá? E também no caso de uma PAI pequena, que não tinha 55 alunos, mas ela foi beneficiada, né? Ela foi beneficiada porque para o município também poder fazer parte do plano, tá? Então na verdade é um trabalho socioambiental, até segundo o presidente da Sertel, Irineu Hennemann, com a alteração da legislação do setor energético brasileiro, né, do elétrico brasileiro, isentou as permissionárias, então, com até 500 gigawatts-hora, de realizarem esse programa. Mas mesmo assim ele é um programa interessantíssimo, né, e que merece dar continuidade. O presidente já atesta isso. Exatamente, conforme nossa última reunião que nós tivemos para formalizar então esse encerramento do projeto, né, foram convidadas todas as entidades beneficiadas, então onde nesse momento o presidente Irineu ali ele mencionou essa possibilidade de dar continuidade ao projeto, sendo inclusive item de pauta da próxima Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer em março, né, para então aprovar uma verba para destinar aos próximos projetos de eficiência energética. Então, como tu mencionou ali, não temos mais essa obrigação por norma, mas então, como uma cooperativa, o presidente tem esse interesse então de dar continuidade a esse tipo de projeto. Muito bom, com certeza um projeto que as futuras gerações vão agradecer também, né? Porque torna-se mais eficiente fazendo mais com menos, o que é fundamental hoje. Exato, Fabiano, e ainda assim para citar, todas as geladeiras, tá, todos os refrigeradores, eles foram desmontados, o gás foi retirado, ele foi acondicionado dentro de cilindros, né, as partes foram separadas, a carcaça da geladeira, o evaporador, e foram encaminhadas para reciclagem. Ambientalmente correto, então. Tá? E bem como as lâmpadas também, tá? As lâmpadas fluorescentes, separado o vidro do mercúrio, do alumínio, né? E a parte eletrônica também, e foi encaminhado para reciclagem, tudo com empresas certificadas, né? Como nós chegamos a quase 100 mil kWh por mês, tá? Só para ter uma ideia do que daria para fazer, com esses 100 mil kWh, daria para alimentar 345 residências, tá? Na região da Sertel. Daria para usar um chuveiro durante 15 mil horas, tá? Daria para ligar 2.800 lâmpadas de iluminação pública. Daria para dar 12 voltas de carro elétrico
elétrica ao redor da Terra, tá? Nossa. Certo? Daria para produzir mais de 200 mil frangos de corte com essa energia, tá? E daria para produzir 1.600.000 litros de leite. Ou seja, ordenhar, resfriar, né, lavar o equipamento, tá? Então é um bom volume de energia e nós precisamos discutir eficiência energética junto com o nosso consumidor rural, junto com o nosso consumidor comercial, porque nós sempre temos que ter em mente que o nosso produto, tá, ele tem que ser viável, ele tem que ser um produto que consegue se colocar no mercado e isso passa pela eficiência energética em todas as áreas de consumo da Sertel. A nossa região, que é predominante produtora de alimentos, precisa produzir alimento com eficiência. Tá certo, um projeto com certeza muito interessante e que bom essa notícia aí de que o presidente da Sertel já disse que mesmo não sendo uma exigência legal, merece ser dado continuidade a esse projeto, porque é o que a gente mais busca nos dias atuais, né? É fazer mais com menos, então, na questão da energia. E em casa também, as famílias, a gente já percebe que partem para isso, né? Modificando, alterando e realmente contribuindo também para que nós tenhamos um consumo menor e assim poder também se fazer mais. Mais alguma informação? Fiquem à vontade. Agradecemos a oportunidade. A equipe da Sertel também está à disposição, né? Está à disposição para tirar dúvidas, né, nessa área, né, nessa área de consumo eficiente, de consumo consciente, né, e ficamos à disposição também de consumidores no que pudermos ajudar da nossa parte, e agradeço também pela oportunidade de estar aqui esclarecendo e conversando sobre esse tema muito importante. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Eu quero agradecer então a participação do engenheiro eletricista, que é consultor desse projeto e também secretário do Conselho de Administração da Sertel, Rainer Binecker. Obrigado pela participação, sempre convidado. E também do coordenador desse programa de eficiência energética da Sertel Energia, Henrique Fenster-Seifer. Obrigado pela participação, sempre convidado. Muito obrigado também de minha parte aí. Muito obrigado. Tá certo, uma ótima semana.